onde os reis da terra, os grandes comandantes, filhos poderosos, seja quem for, começam a correr, bater em retirada, né? E aí os montes estão se aplanando, né? Os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, se aplanando. Pessoas correndo da face do Cordeiro, e quanto mais eles correm, se escondem, diz: cai sobre nós, monte. O monte vai se aplanando e ninguém consegue se esconder da face do Cordeiro de Deus, né? Ninguém consegue se esconder. E aí começa o julgamento. E no sétimo selo, quando foi aberto lá no capítulo 8, houve silêncio no céu. Eu esqueci de trazer o cálculo, irmãos, mas eu vou trazer, viu? Tá? Lá da meia hora, né? Os 30 minutos. Depois eu vou trazer para vocês. Mas no finalzinho do 6, olha só o que diz assim. Pega do 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E olha como termina o capítulo 6. E quem é que pode suster-se? É uma pergunta, né? Quem que pode suster-se? Quem vai aguentar tudo isso, né? Porque aqui são os cavaleiros em sua força máxima, né? Um atrás do outro, sem nenhum tempo, sem passar nenhum tempo para que o outro venha, né? Um atrás do outro, sucessivamente, de maneira tão forte que anunciam a volta de Cristo, né? Mas detalhe, eles não vão destruir a terra por completo, não vão destruir tudo. Por quê? Porque quem fará isso será o próprio Jesus. Será o próprio Jesus. Ele vai dar a sua paga àqueles que se apegaram ao pecado. Porque Jesus veio para destruir o pecado, né? Para purificar essa terra. E só vai, irmão, se perder quem quer mesmo, porque é aquele que está apegado ao pecado, né? E quando Jesus voltar, aquele que está apegado ao pecado será destruído na ira do Cordeiro, certo? Então, se a pessoa estiver apegada, já era, porque Jesus destruiu o pecado. Ela está apegada, vai ser destruída junto com ele, né? Vai para a perdição eterna, né? Então só vai se perder, irmãos, quem realmente quer, quem se apegar. Importante falar que quem está apegado ao pecado, o justo não é para ele estar apegado ao pecado. O justo, justificado por Deus, ele peca por acidente, não por hábito, certo? Não por hábito. Então termina a pergunta: quem que pode suster-se? A gente entra no capítulo 7 para responder essa pergunta. Quem que vai se suster diante de tamanha força, diante de tamanhas coisas que aconteceram ou que acontecerão? Vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Certo? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, ele diz o seguinte: os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, para que nenhum sopre na terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, até que esses escolhidos sejam o quê? Selados na fronte, certo? Selados na fronte. Vocês lembram quem são os 4 ventos? Os 4 cavaleiros.
Então, é importante ter estudado isso antes, porque a gente pegou lá o Velho Testamento. É importante falar que esses 4 ventos aqui não são os 4 ventos lá que Jesus fala em Mateus 24 e 25. Porque lá em Mateus 24 e 25 está se referindo aos 4 ventos no sentido dos pontos cardeais, ou seja, de todo lugar. Aqui nós estamos em linguagem profética simbólica. Ou seja, esses 4 ventos não são os pontos cardeais. Esses 4 ventos aqui são os 4 cavaleiros mencionados anteriormente. Certo? São os 4 cavaleiros. Então existem 4 anjos que estão segurando eles. Você observa que lá no capítulo 6, quando os selos são abertos, os 4 primeiros, os seres viventes, que são os serafins, eles dizem assim: vem, e aí o cavaleiro vem. Não é verdade? Vem. Tem algumas traduções que dizem assim: vem e vê. Mas essa tradução ela está errada, porque o vê não tem no original, foi acrescentado. Mas a maioria das traduções tem só assim: vem, né? Vem. Não vem ver, porque o vem ver traz uma ideia de que o serafim está chamando João para ver o que vai acontecer, né? E quando está só o vem, parece que está no sentido de estar chamando o cavaleiro. Então a gente tem essas 2 diferenças aí. Então a gente percebe que aqui no capítulo 7, esses 4 anjos que estão segurando esses 4 ventos são os serafins, porque são eles que chamam eles, certo? São eles que chamam eles. Então os serafins, eles chamam, eles dão liberdade, pode ir, está na hora, certo? Mas só que eles não podem fazer isso enquanto todos os escolhidos não forem selados na frente. Amém? Em nome de Jesus. Os 4 cavaleiros não serão soltos totalmente enquanto os escolhidos não forem selados na frente. Certo? E olha o que ele fala: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. O selo de Deus vivo. Irmãos, mas antes de ver isso aqui, a gente vai logo terminar aqui de ler. Diz assim, versículo 4: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000. Aí ele vai falando 12.000, 12.000, 12.000, 12.000. Certo? De sorte que a gente vai ter 144.000, certo? Existem algumas interpretações que vão trazer esses 144.000 como pessoas, que no caso é a interpretação dos testemunhos de Jeová. Eles pegam e dizem que esses 144.000 serão levados ao céu, é um povo escolhido por Deus, separado para isso, né? Serão levados ao céu. E a grande multidão que vai ser falada aí na quantidade do capítulo 7, eles vão estar aqui na terra, enquanto eles estão lá no céu, certo? E a outra interpretação é que os 144.000 e a grande multidão são as mesmas pessoas, certo? Que é a qual eu acredito que são as mesmas pessoas. A gente vai ver isso mais pra frente, certo? Então são 144.000. É importante que a gente fale que os números na Bíblia, eles têm certas representações, né? Vou dar algumas para vocês aqui. O 7, principalmente no Apocalipse, ele vai ter seu significado. O 7, ele significa o quê? Perfeição ou plenitude, né? Plenitude ou perfeição. O 6, quem sabe o que significa o 6? A numerologia do 6 é número de homem. É por isso que o número da besta vem com 666, que é o do anticristo. Um homem que se levantou na mais imperfeita das coisas, se levantando contra o próprio Deus, querendo tomar o lugar de Deus, né? O número 6, ele tem uma representação muito forte do homem,
O homem foi feito em que dia? No sexto dia, né? E sempre tem significado de homem, mas também tem o significado de imperfeição, porque o 7 chega na perfeição, o 6 está quase, mas não é o 7, né? Então, o 6 ele se trata de homem e de imperfeição. O 10 ele trata de totalidade. O 40 na Bíblia ele significa muito provação, né? O povo de Israel passou 40 dias, ou 40 anos no deserto, né? O povo sofreria durante 400 anos, que é o 40 multiplicado aí. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias, né? Então, o 40 ele sempre tem a ver com provação na Bíblia, né? O 3 ele tem um sentido de completude, você está completo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Completo, ser completo, completude. E o 12 que eu quero trazer para vocês, ele sempre vai trazer uma certa representação do povo de Deus, certo? O 12, ele sempre vai trazer uma representação do povo de Deus. Por isso que do povo de Deus se originou. Por que ele não pega de Abraão? Por que ele não pega de Isaac? Ele vem pegar só a partir dos filhos de Jacó, porque daí Deus vai trazer a ideia do seu povo, né? Ele não pega Abraão, porque Abraão só teve 2 filhos, no caso só um filho da promessa, que é o que Deus considerava, né? E Isaac só teve 2. Agora Jacó teve quantos? 12. Aí nós temos as tribos de Israel, o povo de Deus, mas isso não significa que os anteriores não são. É que o Deus ele traz essa representação no 12, certo? Lá nas 12 tribos de Israel. E quando Jesus vai orar, ele ora a Deus, aí ele desce do monte e ele escolhe os seus 12 discípulos, não é? Ele ora a Deus, ele escolhe os seus 12 discípulos. Representando aquilo, ele diz: vocês vão lá daqui, façam outros discípulos, né? No caso, eles vão ter que se multiplicar, não é? Então o 12 ele sempre traz a representação do povo de Deus. De sorte que em Jesus, você vê lá em Romanos 9, capítulo 6, que a gente não vai abrir lá, Israel é uma nação muito maior do que a gente imagina, porque nem todo aquele que se diz israelita é israelita, mas aquele que creu, porque Deus pegou a todo Israel e quebrou-os do ramo verdadeiro e tirou eles e jogou todos debaixo de desobediência, e aquele que crê é enxertado na família de Deus, se torna o Israel de Deus, de sorte que não há mais livre nem escravo, nem judeu e nem grego, certo? Não existe mais diferenciação. O Israel de Deus é muito maior do que um pedaço de terra, certo? O Israel de Deus é muito maior que isso. É por isso que a gente não pode considerar essa linguagem profética como se tratando somente de Israel, porque a interpretação diz: não, isso aqui é para Israel no Apocalipse, isso aqui é para o povo de Deus no Apocalipse, não, isso aqui é para Israel. Não existe diferenciação, porque até nós fazemos parte do Israel de Deus, certo? Não existe isso. Isso aqui é para Israel, porque eles rejeitaram Jesus. Será que hoje não tem gente dos gentios que rejeitam Jesus? Será que tem gente que está no meio do povo de Deus e por as suas ações, os seus pensamentos, a sua forma de agir e de pensar, não rejeitam a Cristo? O Israel de Deus é muito maior que isso, e se eles recebem paga, nós também recebemos, né? Não existe ninguém melhor que ninguém. Durante toda a história, o povo de Deus passou por certas provações, e o que nos leva a pensar que nós seremos levados antes da grande tribulação, estando no bem bom, e o povo que é de Deus original está passando pela grande tribulação. Nós somos melhores do que quem? Nós somos melhores do que os mártires da época da Inquisição, da época dos apóstolos. Somos melhores que quem? Para estarmos livres da tribulação.
Não somos melhor, nós somos o povo de Deus. Nós somos cordeiros de Cristo, do seu sofrimento e da sua glorificação. Amém? Em nome de Jesus. Não tema quando a tribulação chegar na sua vida. Isso não significa que você não é de Deus. Significa que Deus está te provando. Amém? Como a Bíblia diz, Ele está provando o ouro no fogo, e o ouro é a sua fé. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse 144 mil, eu quero mostrar para vocês que ele tem uma grande apresentação. E mais uma numerologia que eu quero trazer é do 1000, porque o 1000 é uma quantidade que não se pode contar por ser muito grande. A gente está falando em linguagem apocalíptica, linguagem profética simbólica, não só profética, mas profética simbólica. Então, 1000 na Bíblia, principalmente em Apocalipse, ele vai ter uma representação de algo grande que não se pode contar, certo? Então, até o milênio que a Bíblia fala é algo grande que não se pode contar. Na verdade, o milênio não pode se classificar exatamente como 1000 dias, porque senão a gente pode acabar trazendo algumas complicações aí para a questão profética simbólica, certo? Realmente é um período que vai acontecer, mas é um período muito grande que a gente não pode contar, certo? Essa é a representação do 1000 sempre na Bíblia. Exatamente, a gente vem trazer aqui, porque o 144 mil vai ser 12 vezes 12 vezes 1000. É uma multiplicação que vai acontecer do povo de Deus multiplicado, povo de Deus grandioso, que não se pode contar. É importante você saber que o povo de Deus, comparado àqueles outros que vão se perder são muitos, mas isso não significa que o povo de Deus é pouco. O povo de Deus é muito grande. Não somos só nós que estamos vivendo na terra, muitas pessoas que morreram crendo na promessa de Jesus, um dia ressuscitarão para tomar posse dessa promessa. Amém? E estaremos todos juntos. Então, quem que pode suster-se? Apenas os 144 mil selados, que são o povo de Deus. Eles possuem o selo do Deus vivo. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí no livro de Apocalipse, que você já está no capítulo 14. No capítulo 14. Eu quero tirar alguns medos de vocês, né? Pelo menos espero tirar, né? Tirar alguns medos de vocês. Amém? Capítulo 14, o versículo, a gente vai pegar do 1 mesmo, que diz o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Certo? Esse é o selo do Deus vivo. E aí vai começar uma festa lá no céu, se você for continuar lendo, certo? Então aqui eles já estão no céu, né? Aqui já estão no céu, 144 mil selados, no caso o povo de Deus. Eu quero que você abra aí, já está em capítulo 14, eu quero que você esteja aí no versículo 9. O versículo 9 do 14 diz o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqueles que adoraram a besta, certo? Então quero tirar um medo de vocês aqui.
que eu acredito que vocês têm. Irmãos, onde que a Bíblia fala de chip? Me mostra o versículo. Porque não existe isso. A marca da besta é uma marca de adoração a ela. Quem adora a besta é que possui a sua marca. Quem segue a besta, que é o anticristo, é que tem a sua marca. Certo? Quem adora a besta. É certo que o chip, se houver esse chip, ele será para controlar onde as pessoas estão, certo? Por causa do domínio mundial. Mas não que esse seja a marca da besta. Onde é que está escrito isso? A marca da besta tem a ver com a adoração a ela, o seu segmento, quem segue, quem adora, né? Porque vai se misturar o anticristo, vai se misturar o falso profeta, e eles vão estar unidos em um sistema só. E quem ir nesse sistema adorando, seguindo, vivendo por ele, é que é reconhecido por Deus como aquele que tem a marca da besta. E eu digo uma coisa para vocês: se você tem medo de chip, devia ter muito mais medo de redes sociais. Porque se o chip encontra você ligeiro, a rede social também te encontra. O GPS também te encontra. Então você devia pegar as redes sociais, apagar tudo lá das redes sociais, sair do WhatsApp, ter muito cuidado para não ativar o GPS do celular. Certo? Você deveria ter medo disso, então. A Bíblia em nenhum momento nos traz um chip, como as pessoas vivem propagando para colocar medo. Ah, o chip saiu. Ah, o chip não sei o quê. O chip está vindo, irmãos. As redes sociais já encontram, se a pessoa posta aqui, eu já encontro ela, já sei onde é que ela está, né? E os donos das redes sociais muito mais, porque eles sabem a localização daquela foto. Você devia ter muito mais medo disso, então, se você tem medo de chip, tá certo? Quando veio a vacina, e será que a vacina está implantando aí por causa da besta? Mas é cada conspiração que a Bíblia nos dá, não nos dá base para isso. Cada conspiração que a gente tem. A marca da besta tem a ver com a adoração a ela. E ela marca na fronte e na mão. Ou seja, está na mente e nas obras. E nas obras. Assim como o de Deus, porque você vê que a marca da besta está imitando o selo de Deus, que também é marcado aonde? Na fronte, né? Na fronte. Porque o de Deus, para ser salvo, não precisa de mãos. Para ser salvo, precisa do Cristo. Irmãos, a nossa base da Bíblia é sobre isso, sobre o selo de Deus vivo, certo? E o selo de Deus, ele nos leva à adoração ao próprio Deus. Porque o nome de Deus e o nome de Jesus está aqui, marcado na nossa fronte. E pode vir tribulação, e pode vir inimigo, e pode vir o que for. Pode vir o que for. Nós não negamos o nome de Deus. Nós não negamos o nome de Jesus. Porque a nossa adoração é a Ele. E não é alguém que se levanta no lugar dele. Só Deus é digno de honra, glória e louvor eternamente. Amém. A marca da besta e a marca de Deus, do selo de Deus vivo, tem a ver com adoração. Isso é o que o Apocalipse nos mostra. Se você tiver outra base, você vai ter que pegar um livro de alguém, um estudo de alguém, para me mostrar esse tipo aí. Tá certo? E a gente tem algumas representações do que o selo, porque o selo de Deus ele tem que ter duas características. O selo de Deus ele tem que ter duas características. A gente pode ver isso em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo é o 2. 2
2 Timóteo 2, o versículo é do 16 ao 19. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, do 16 ao 19, diz o seguinte: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé alguns, né? Isso aqui, irmãos, tem implicações até mesmo lá no milênio, tá? Tem algumas interpretações a respeito do milênio. Isso aqui é um rebater desse negócio. Algumas interpretações tem lá sobre ele, tá certo? Depois a gente vai ver sobre isso. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você observa duas características do selo de Deus: Deus conhece aquele que lhe pertence, e o que mais? Deve se apartar da justiça aquele que professa o nome do Senhor. Quais são as duas características? Pertencimento. O selo de Deus, ele indica pertencimento, e o selo de Deus, ele nos atrai, ele nos tira do chamado de arrependimento lá da iniquidade, por professarmos o nome de Jesus, certo? Isso é o que o selo de Deus faz. Nós temos duas interpretações a respeito do que seja o selo. A primeira, que vocês já conhecem, que é a respeito do Espírito Santo, e existe outra, que é a respeito do, deixa eu ver se alguém sabe, alguma interpretação do que seja o selo de Deus. Tem outra interpretação. Alguém conhece? A tia não conhece, ela não está lembrando. O que algumas pessoas aí chamam que pode ser o selo de Deus, ninguém sabe. Começa com S. Algumas pessoas dizem que o selo de Deus é o sábado. A gente viu algumas características do selo de Deus. Ele precisa indicar pertencimento, e ele precisa também indicar o quê? Tirar a pessoa do pecado pelo arrependimento, né? Tirar a pessoa da iniquidade por professar o nome de Jesus. Essas são as duas características. E a gente vai estudar exatamente agora sobre o selo de Deus. Vamos lá. Primeiro vamos ver sobre o Espírito Santo, que diz em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 30. Alguém pode ler para a gente? Para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele é comparado a um selo, que nós somos selados por ele para o dia da redenção, certo? 1,14, Efésios 1,14. Alguém para ler?
Então a gente vê isso, se você for ver o versículo 13, você vai ver que está falando sobre selamento também. O Espírito Santo no Novo Testamento ele é trazido como se fosse o selamento de Deus. O selamento de Deus, tá certo? E uma coisa, certo, ele é trazido como selo, mas alguns dizem, mas será que isso é suficiente? Porque será que ele é o selo do Deus vivo ou ele é o selo da redenção? Ou ele é os dois? Não é? Ele é só o selo da redenção ou ele é o selo do Deus vivo? Vamos ver, ele tem que indicar pertencimento e ele tem que nos tirar do pecado por professar o nome do Senhor. Vamos ver se ele indica pertencimento. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Outra pessoa para ler. Então, o Espírito Santo, ele indica pertencimento. Ele indica pertencimento. A outra coisa é qual? Ele nos chama para arrependimento, ele nos tira do pecado, né? Vamos ver em João 16:8. João 16:8. Amém? Eu vou ler isso daqui. Diz o seguinte: 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, aí você presta atenção na palavra, convence. O Espírito Santo convence, você está errado. O Espírito Santo nos faz entender que nós estamos errados. Ele nos traz para arrependimento. Sai daí, olha, o juízo está chegando. O Espírito Santo nos chama para arrependimento. Mas não é só isso que tem que fazer. O selo de Deus, ele tem que nos tirar do pecado por professarmos o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12. Coríntios 12, o versículo é o 3. Alguém pode ler? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ninguém pode professar Jesus como Senhor, senão pelo Espírito Santo. Porque se essa pessoa não tiver Espírito Santo, ela não declara Jesus como Senhor, ela adora a besta. Ela não tem o Deus em sua mente e nem Cristo em sua mente como Senhor. Pelo contrário, ela tem a adoração, ela tem a besta em sua mente, né? A adoração é destinada a ela e não ao Senhor. O selamento do Deus vivo, pelo que a gente pode ver, tudo indica que é o Espírito Santo. Na verdade, tudo indica não, a Bíblia afirma, né? O selamento de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Certo? A gente concluiu aí o Espírito Santo como um selo. Realmente ele se encaixou lá nos quesitos apontados lá lá em 2 Timóteo, né? Por Paulo. Agora vamos ver se tem base no sábado, né? Ele tem que indicar pertencimento e ele tem que tirar pecado por professarmos o nome do Senhor. Vamos lá. Abre em Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20.
Amém? Ezequiel 20, versículo 12. Alguém pode ler? Eu pergunto, indica pertencimento. Indica pertencimento. Se encaixou aí num dos quesitos. Ele diz aí: também lhe deu os meus salvos para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ele indica pertencimento. Vamos ver outro quesito. Outro quesito é nos chamar, nos tirar do pecado, por professarmos o nome do Senhor. Abre aí em Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31. Êxodo 31, versículo 13. Outra pessoa para ler? Esse aqui só para mostrar que ele se encaixa lá no primeiro, né? Mas eu quero... Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Prepara a mão, irmãos. 7, 7. Amém? Romanos 7, 7 diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Você percebe que a gente conhece o pecado pela lei de Deus. É ou não é verdade? A gente conhece o pecado por lá, e ela nos mostra o pecado. E quem guarda o sábado lá, no caso, serve de sinal para dizer que Deus é seu Senhor. No caso, professa o nome de Deus. Aí você diz: pronto, se encaixou. Eu digo: não. Porque a lei, como você pode ver, ela consegue mostrar o que é pecado. O Espírito Santo, ele mostra e te convence. A lei de Deus, ela só está lá. Você olha, mas se o Espírito Santo não te convencer de que você está errado, você não muda. O Espírito Santo é aquele que se encaixa perfeitamente como selo de Deus, porque ele não só mostra o pecado, ele traz para arrependimento, ele nos tira de lá por professarmos o nome do Senhor. Amém? Então a interpretação do sábado como selo, ela vai se encaixando, mas ela falha nessa parte, na parte de tirar a pessoa da iniquidade. Ele não tira. Ele pode mostrar pela lei o que é errado, mas ele não pode tirar ninguém da iniquidade. O único que pode é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele se encaixa perfeitamente nos dois quesitos, né, do selo de Deus. Amém? Em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Deus. O Espírito Santo, ele indica pertencimento, porque quem não tem, Jesus sabe que esse tal não é dele. E ele nos tira do pecado, ele nos convence, ele nos mostra que estamos errados, que o juízo está chegando, ele nos tira de lá quando professamos o nome do Senhor. E também ninguém pode professar o nome do Senhor se não for por ele.
Você percebe que o selo de Deus é todo dependente do Espírito Santo, né? É todo dependente do Espírito Santo. Nada cai quando nós colocamos o Espírito Santo como selo de Deus. Nada cai. Quando botamos outra coisa para... Não, o selo de Deus é... Não, o selo de Deus é aqui. As coisas caem. Quando é o Espírito Santo, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando a gente tem aí o Espírito Santo em nossa vida, os 4 cavaleiros vão vir e os serafins estão segurando eles, e eles não vão vir enquanto todos os escolhidos não forem selados, não tiverem Espírito Santo. Irmãos, então nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem vai nos livrar da condenação, irmãos. Quando Jesus chegar, Ele vai ver quem são os bodes, quem são as ovelhas, trigo, joio. Qual a diferença? Quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo. E ainda que alguém seja joio, se está em Jesus, tem a vida transformada. Como Paulo fala, e tu, oliveira brava, que é ligada à raiz e começa a dar bons frutos. Irmãos, até o joio pode se tornar em trigo em Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós temos uma vida transformada no Senhor. Não importa quem seja você só precisa do Espírito Santo, porque Ele é quem vai mostrar quem que você segue. Porque se você não tiver Espírito Santo, você vai seguir a besta. Porque o Espírito Santo é quem nos leva à adoração verdadeira, é quem nos leva a professar o nome de Jesus como Senhor e nem outro. Nem outro. Ninguém professa Jesus senão pelo Espírito Santo. Então naquele dia vai ficar mostrado quem é, porque aqueles que não tiverem Espírito Santo vão negar o nome de Jesus, vão sair na grande apostasia que acontecerá, né? A diferença está em quem tem o Espírito Santo. Irmão, sai aqui, eu não tenho o Espírito Santo ainda. Por que você não tem? Por que você não tem então? É tão fácil. Jesus falando a sua palavra: se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine Deus, se Ele não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. As pessoas ficam, não sei o que, eu não falo em línguas ainda, como se o dom do Espírito Santo fosse só falar línguas. O Espírito Santo distribui os dons como quer, a quem quer. E todo dom que Ele distribui é para o desenvolvimento da igreja. Os primeiros dons que foram dados foi profetizado por Jesus e se cumpriram os discípulos: o falar em línguas e expulsar demônios, porque naquele momento era aquilo que cresceria a obra do Senhor nessa terra. Porque eles precisariam falar em várias línguas para falar para aquele pessoal que estava em Jerusalém todo, né? E Pedro falando em várias línguas, tudo indica que ele estava pregando em várias línguas. E se converteu quase 3.000 pessoas naquele dia. Porque os dons de Deus, eles sempre são usados para o crescimento da obra de Deus. E se Deus não vê necessário, Ele não dará um dom. Porque o Espírito Santo, Ele dá o dom como Ele quer e distribui como quer, diz a Bíblia. Então não fique dependente de uma coisa, de um irmão. Se você fala e uma pessoa se converte, como você diz que você não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo usou a sua boca, irmão. O Espírito Santo usou a sua boca. Como que você diz que não tem o Espírito Santo? Não seja dependente do que as pessoas falam sobre o Espírito Santo. Deus é muito claro: peça e você terá. Não tem nada de dificuldade em ter o Espírito Santo. E hoje mesmo, agora mesmo, Ele pode agir em sua vida. Em
Em nome de Jesus. Amém? Não fique dependente. Agora, eu não quero que você não entenda que eu não estou falando de que falar em línguas não seja o dom do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo também. Mas ele dá a quem quer. Ele dá a quem quer. E é para prol da obra dele. E ele fala mais ainda, o que mais? Que o dom maior é a profecia e o menor é o falar em línguas. O dom que nós devemos buscar é o da profecia. Isso é o que Paulo fala. Paulo fala, eu falo em línguas, mas o dom que devemos buscar é o da profecia, porque esse é o maior dom. Se você quer os outros, você quer falar em línguas, busque. O apóstolo fala que se você quer um dom, você deve buscar com zelo. Se ele não foi dado a você, você pode buscá-lo também, com zelo. Que é o caso que acontece nas igrejas, que a gente buscar com zelo o falar em línguas. Porque se você tivesse, você já fala tudo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele dá medida de fé a cada um para o seu dom. Cada um. Cada pessoa que tem um dom, por exemplo, a pessoa que tem um dom de cura pelo Espírito Santo, que está lá com aquele dom, essa pessoa, ela tem a medida de fé necessária. Ela não tem medo de colocar a mão, ela não tem medo de orar, de expulsar a doença, porque ela tem a medida de fé necessária para usar aquele dom. Ela não tem dúvidas. Assim como qualquer outro dom, nós temos a medida necessária de fé para ter. A pessoa que é para ter aquele dom, ela terá. Ela terá. Se você quer outro dom, busque com zelo, e aí você terá. Aí para ter outro dom aí que é mais difícil. Porque aí tem que buscar com zelo, tem que buscar, tem que clamar, e Deus me dá. Aí sim você vai ter. Amém? Em nome de Jesus. Isso é para outros dons. Mas o dom que Deus dá, ele é individual e ele já está praticamente predisposto em você. Saiba disso. Tá certo? E uma coisa que Deus nos deu foi o dom da palavra. Certo? O dom da palavra. Pregar a palavra de Deus, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou só aos discípulos, ele falou para todos. Em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo quer usar a tua boca, o Espírito Santo quer usar a tua vida em prol da obra dele. Amém? Em nome de Jesus, por favor, não limite o Espírito Santo a um dom. Ele é muito mais que isso. Ele é muito mais que isso. Amém? Em nome de Jesus. E quem tem o Espírito Santo é quem vai indicar que tem esse pertencimento. Agora vamos lá no livro de Apocalipse para a gente finalizar. Apocalipse capítulo 7, que foi respondido: quem é que vai se suster diante de todas essas coisas? É quem tem o Espírito Santo de Deus, é quem vai se suster diante de todas as adversidades que vão vir, vai permanecer firme. Isso não significa que não possa morrer, mas que a vida está garantida, porque tem o selo de Deus. Amém? Vai ter a vida eterna. Esse capítulo 7, o versículo 9, diz o seguinte: depois dessas coisas vinha grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles estão onde aqui? Diante do trono e diante do Cordeiro. Aí você diz assim: pronto, está aqui. A visão do testemunho de Jeová, será que está certo? Porque a grande multidão está no lugar e os 144 mil estão lá na terra sofrendo, né? Sofrendo, padecendo. Tem o Espírito Santo, mas vão passar por essa tribulação toda e a grande multidão está lá no céu. Mas só que a gente já viu lá no capítulo 14 que os 144 mil lá no capítulo 14 estão no céu. Eles estão lá cantando, salmodiando a Deus. Não é verdade? Então, os 144 mil já são mostrados lá. Então você vê que o Apocalipse ele vai usando linguagens distintas para falar da mesma coisa.
Assim como ele falou dos 4 cavaleiros, agora ele falou dos 4 ventos. Assim como ele falou dos 4 serafins, dos 4 seres viventes, agora ele fala dos 4 anjos que seguram ventos. E assim como ele fala agora, ele falou dos 144 mil, ele está falando agora de uma grande multidão, certo? Então são termos diferentes se referindo à mesma coisa, certo? E aí como é que eles estão? Diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Irmãos, nós lá batendo palma para Jesus, você é poderoso. Você é grande demais, você é um bichão. Deus é poderoso, irmãos. Lá nós estaremos lá com palmas nas mãos, vestidos de vestiduras brancas. A gente já viu que quem se veste dessas vestiduras é quem morreu em Cristo. Os mártires lá do capítulo 6 do altar, que morreram em Cristo. Assim que eles morrem, o seu sangue clama e Deus dá vestiduras brancas para ele. E de nenhum modo o seu nome pode ser apagado do livro da vida. Quem recebeu vestes brancas antes do domingo passado, o seu nome jamais vai ser apagado do livro da vida. Porque ele morreu em Cristo. Pronto. Ele não vai voltar para o pecado, ele não vai fazer mais nada, ele morreu em Cristo. Vestes brancas são dadas para ele e ninguém pode apagar o nome dele do livro da vida. Amém? Em nome de Jesus. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, só para provar novamente que é os 144 mil aqui. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então João está lá e um dos 24 anciãos chega perto dele e diz: e aí, João, quem são esses daí? João, né? O ancião está perguntando para ele. Ele disse: respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. São 144 mil. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Em nome de Jesus. Então, aqueles que venceram, aqueles que tinham o Espírito Santo, que tinham o nome de Deus em sua fronte, o nome de Jesus, que professavam a Jesus pelo Espírito Santo, aqueles que tinham o Espírito Santo, que passaram pela tribulação, e mesmo que tenham morrido, eles receberam um lavar de Jesus. Esse lavar de Jesus é o motivo por que eles agora estão ali adorando a Deus, porque eles foram purificados e agora estão purificados diante daquilo que é puro, para que não haja contaminação no céu. E o Cordeiro, o que vai acontecer? O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Quem que apacenta? Jesus. Jesus é o pastor, o bom pastor, né? Mas ele também é o Cordeiro. E o Cordeiro que é apacentado, naquele dia o Cordeiro que apacentará, né? Ele se levantará para apacentar as suas ovelhas. Amém? Em nome de Jesus. E ele nos levará para a fonte das águas da vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar salve para Jesus.
A gente vai finalizar em 2 Coríntios 4,17. Pode ficar em pé, eu vou ler aqui. 2 Coríntios 4,17. Quer achar? 2 Coríntios 4,17 diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem na tribulação, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Nós venceremos, irmãos. Em Jesus nós venceremos. Mas isso não significa que você não possa acabar morrendo, né? Porque o vencer está na garantia da vida eterna. Amém? Em nome de Jesus, aí está o vencer. É por isso que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 35 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Em nome de Jesus. Então, apesar da tribulação, e apesar de alguém passar por ela e até morrer por ela, por amor de Jesus, venceu. Vida está garantida para essa pessoa, porque ele é o primogênito dos mortos e nele está a garantia da vida, porque ele é a ressurreição e a vida. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,